Turismo dos palcos à ciência. Eu sou o professor Thiago Reinaldo e nessa aula nós iremos discutir um pouco sobre a introdução ao fisiculturismo. Então, o que seria o fisiculturismo como modalidade esportiva? Bem, o objetivo dessa aula é para a divulgação do livro Fisiculturismo dos Palcos à Ciência. Esse livro ele é um apanhado geral de tudo que uma pessoa precisa saber sobre o bodybuilder, ou das informações mais importantes e mais relevantes que nós temos hoje na literatura científica. Então, esse livro ele é fruto de vários anos de pesquisa e de informações práticas. Então, você encontra aí esse livro disponível aí no meu perfil no Instagram. Então, se você ainda não me segue, corre lá, segue e adquira o seu livro. Bem, para quem não me conhece, eu sou professor Thiago Reinaldo, sou mestre em Educação Física pela Universidade Federal do Maranhão. O meu mestrado foi estudando fisiculturistas, especificamente o que eles fazem na semana de finalização e a repercussão disso em algumas variáveis que podem influenciar diretamente na estética. Eu também sou árbitro nacional da IFBB Brasil e sou diretor de arbitragem, sou responsável aí pela arbitragem do estado do Maranhão. Então já tenho um bom tempo, tanto de experiência prática como experiência teórica, trabalhando diretamente com atletas de fisiculturismo. Então a primeira pergunta que a gente vai fazer é o que seria o fisiculturismo? Então acredito que na cabeça, na grande maioria das pessoas, a primeira resposta para essa pergunta seria justamente um atleta com alto grau de muscularidade. Então músculos visíveis, músculos extremamente definidos, onde se observa aqui o contorno da musculatura, o grau de profundidade, a visível separação. Um atleta que nos lembra aqui um formato em X, como aqui o atleta Carlos Eduardo Durans, atleta da IFBB Maranhão, e o atleta Matheus Ramos, um bodybuilder júnior da IFBB Piauí. Então um tronco em forma de V, um físico aqui em forma de X, que são critérios básicos das categorias mais conhecidas no fisiculturismo. Porém, quando se fala em fisiculturismo, nós também temos outras manifestações dessa estética corporal representada como esporte. Então, poucas pessoas talvez, quando se faz essa pergunta, quando se lembra do nome fisiculturismo, pode se imaginar na imagem de uma criança, como aqui no caso da Luísa, uma excelente atleta aqui de Minas, atleta do fitness coreográfico, ou do Heitor, aqui um atleta de Minas também, que é um atleta cadeirante 2. Então, quando a gente fala em fisiculturismo, acredito que a primeira coisa que a gente tem que tirar, ou quebrar esse preconceito, que o fisiculturista seria aquele atleta com alto grau de muscularidade, ou com músculos extremamente visíveis, hipertrofiados e volumosos. Quando se pensa realmente no fisiculturismo, a gente tem que fazer um paralelo, assim como em modalidades como o atletismo. Então, hoje está muito claro para as pessoas que não são da área esportiva ou não entendem o atletismo em profundidade, quando se fala assim, determinado atleta é um atleta do atletismo. Geralmente se faz outra pergunta: que modalidade ou que categoria esse atleta ele vai competir? Porque está muito claro na cabeça das pessoas que na modalidade atletismo existem diversas variações dentro da modalidade. Porém, no fisiculturismo, isso ainda não é uma realidade. Então as pessoas associam muito com a imagem do indivíduo extremamente musculoso, extremamente definido. Fato esse que a gente viu que não é verdade. Esse culto ao corpo, ou esse culto ao belo, essa aproximação da estética corporal, não é algo exclusivo da atualidade. Então nós temos aqui a imagem de estátuas, como Hércules Farnese, de Farnese. Então é uma estátua bem antiga, onde mostra todo o contorno aqui da musculatura abdominal, a visível separação aqui dos músculos, tanto de membro superior como inferior, o que dificilmente um escultor iria criar ou iria esculpir uma imagem com tantas riquezas de detalhes se realmente não existissem pessoas com essa composição corporal naquela época. Quando a gente traz isso para o nosso dia a dia, essa muscularidade ou essa apreciação estética, ela é cultural e ela está intimamente ligada com nossas raízes. Então a gente vê aqui bonecos de crianças com músculos extremamente marcados, extremamente volumosos. Às vezes, quando a gente
conversa com crianças, né, essa representatividade de força, de músculos mais evidentes, isso traz um traço tipicamente masculino, onde algumas vezes as crianças, né, mostram o muque aí para ver se está forte, para ver se está crescendo. Então essa associação de estética, de muscularidade, não é algo exclusivo do bodybuilder. Então isso é cultural, isso está intimamente ligado em nossas raízes. E aí a gente pergunta, fisiculturismo seria uma modalidade esportiva? Sempre que eu ouço essa pergunta, eu faço outra pergunta. Por que não seria? Então, por que o fisiculturismo não seria modalidade esportiva? Né? Só pelo simples fato de ele se apresentar ou da avaliação ser principalmente através da estética. Então, quando você vê aqui um atleta, um ginasta, por exemplo, né, no caso do Arthur Zanetti, aqui você vê um atleta de força que treina com característica de resistência, então bíceps extremamente hipertrofiados, né, lembra que o bíceps de um fisiculturista, o antebraço aqui bem proporcional ao bíceps, você vê aqui uma leve marcação, né, nos deltoides, um peitoral bem volumoso. Então eu tenho um atleta, né, de outra modalidade que apresenta um grau de hipertrofia muscular bem evidenciado. Eu tenho também aqui um ciclista, onde observa-se assim, um grande volume muscular no quadríceps e nas panturrilhas, que lembra, né, a perna de um bodybuilder, por exemplo, sênior, ou um bodybuilder das categorias mais pesadas. Aqui a gente vê a visível marcação aqui dos posteriores de coxa juntamente com a panturrilha de um atleta do salto com vara do atletismo, que me lembraria que um atleta clássico, que um atleta Games Classic, com limite de peso na relação peso e altura um pouco menor. Olha a grande dorsal aqui do atleta da natação, né, com abdômen bem marcado, então um peitoral aqui que não é muito volumoso, mas é um peitoral definido, ombros aqui proporcionais, né, o que me lembra aqui um tronco em forma de V, que me lembraria facilmente aqui um atleta men's physique, ou se esse atleta tivesse um pouco mais de volume muscular, me lembraria um atleta da categoria muscular men's physique. E por que eu estou falando, por que eu estou trazendo todos esses exemplos de diferentes esportes? Porque o atleta aqui da ginasta, a preocupação dele é fazer os movimentos em perfeita sincronia e alta complexidade. O atleta aqui do salto com vara, o objetivo dele é saltar cada vez mais alto. O atleta aqui ciclista, né, o objetivo dele é terminar a prova cada vez mais rápido, ou seja, quanto mais rápido, né, quanto maior o número de rotações que ele tiver na prova, melhor vai ser sua performance. E o atleta da natação também, quanto maior o número de braçadas, ou seja, quanto menor o tempo na prova, melhor vai ser sua classificação ou sua colocação. Quando eu reúno todas essas variáveis de cunho físico e de cunho estético, eu tenho o fisiculturista. Por que eu tenho o fisiculturista? Porque ele é um atleta que vai derivar das mesmas capacidades físicas de outras modalidades, porém, a única diferença é que a forma de avaliação dessas variáveis ou dessas capacidades físicas vai se dar através da estética. Porém, a forma, o meio em que esse atleta chega nesse nível é através de melhoria dos componentes da aptidão física. Componentes esses que são os mesmos componentes que são priorizados em outras modalidades esportivas. A diferença é que o fisiculturismo, isso é avaliado através simplesmente da estética corporal. Porém, como isso é avaliado? Essa é a mesma maneira em que isso acontece em outros esportes. Então, eu preciso de componentes da aptidão física relacionada à saúde, então componentes cardiovasculares. Então, se você tiver experiência, se você não conhecer a modalidade bodybuilder, em algumas categorias os atletas vão se apresentar através de confrontos, como está acontecendo aqui nessa foto, em que o atleta sustenta em uma posição isométrica, só que somado a isso, além desses confrontos, o atleta também vai realizar uma rotina coreográfica, aonde você observa, né, aonde você observar, né, quando você observar esse atleta se apresentando no palco, você vai perceber que
necessita-se de um bom condicionamento cardiovascular, ou seja, esse atleta, apesar de ter um alto grau de muscularidade, ele vai precisar ter um bom componente cardiovascular, ou seja, o VO2 desse atleta, a capacidade de captação, de transporte, de metabolização do oxigênio, ela vai precisar ser eficiente, porque imagina um atleta fazendo isso várias e várias vezes, sustentando essa posição isométrica por vários segundos e ainda realizando uma apresentação individual. Então, apesar da maneira de avaliação ser estética, os componentes em que são obtidos ou que são solicitados essa avaliação são os mesmos componentes que são avaliados em outros esportes. E aí nós temos as outras variáveis, como força, uma ótima composição corporal e um ótimo grau de flexibilidade, onde a gente já é bem sabido, né, que os atletas de fisiculturismo em algumas apresentações, apesar de um alto grau de muscularidade, também apresentam um alto grau de flexibilidade. E os componentes relacionados à habilidade, onde eu tenho agilidade, equilíbrio, coordenação, velocidade e tempo de reação. Então, o bodybuilder, na sua manifestação esportiva, seria um atleta onde ele necessita dos mesmos meios ou das mesmas variáveis dos componentes da aptidão física, porém, a forma em que isso é avaliado ou que isso é solicitado no dia da competição é puramente ou simplesmente estética e performance no palco. O fisiculturismo hoje, ele é um esporte olímpico, então ele entrou, né, como um esporte de exibição em Lima, no ano de 2019, então entrou como esporte de exibição, esporte de participação, e nos próximos jogos, né, pan-americanos já vai entrar com a disputa de medalha. Falar de fisiculturismo ou falar de treinamento de força é impossível falar sem a gente citar o nome de Eugene Sandel. Então ele foi um dos primeiros ícones aí, quando a gente relembra essa apreciação estética ou essa apresentação de força, né, como uma forma de manifestação esportiva. Então Sandel era um atleta circense, ou seja, ele se apresentava aqui através de apresentações performáticas e atléticas, e isso chamava a atenção das pessoas porque o físico dele era um físico diferenciado. Então nós temos aqui um abdômen, né, um músculo abdominal realmente bem visível, braços aqui ligeiramente hipertrofiados, um deltóide aqui um pouco mais volumoso, coisa que na atualidade, né, nós temos um físico aqui de um indivíduo saudável, de um praticante de treinamento resistido já há um bom tempo, mas para aquela época, realmente era um físico bastante diferenciado. E Sandel, né, ele foi responsável aí, inicialmente por organizar, né, os meios de treinamento em que os indivíduos treinavam de forma resistida. Então ele foi aí o pioneiro, né, foi a primeira mente idealizadora por trás do treinamento de força associado a apresentações. Sandel também criou o primeiro campeonato de fisiculturismo aí em Londres, em 1901, onde o campeonato recebeu o seu nome, e aí a gente evolui um pouquinho no tempo e nós temos essa apresentação da estética corporal ou da representatividade do treinamento de força associado à estética corporal com Charles Atlas, né? Foi um dos primeiros indivíduos aí a utilizarem a estratégia de marketing esportivo atrelando a estética. Então ele utilizava estratégias de marketing como tenha o corpo dos sonhos ou as medidas ditas perfeitas, né? Treinando com a metodologia Charles Atlas. Então ele começou a atrelar, ele começou a associar isso à estética corporal. Posteriormente surgem aí dois irmãos e talvez um dos mais importantes que nós temos hoje no bodybuilder, né, na atualidade, no bodybuilder. Então foram os irmãos Wilder. Então Joey e Ben Wilder, eles foram responsáveis aí por difundir o bodybuilder por todo o mundo, através de revistas, através de jornais, oferecendo a possibilidade de que outras pessoas pudessem conhecer a modalidade fisiculturismo e pudessem observar as realmente grandes e gritantes alterações estéticas que o treinamento de força associado com estratégias nutricionais poderiam fazer quando as pessoas se submetiam a essa metodologia
de treinamento. Então eles criaram aí alguns meios, deram nome, né, alguns métodos e meios de treinamento, onde nós temos alguns livros, né, Princípio de Treinamento e Nutrição, Joe Weider. Joe Weider também foi responsável e foi um ícone dentro do mundo do bodybuilding. Nós temos vários atletas e atores consagrados, mas sem dúvida, né, o ator mais consagrado, aí, o pupilo de Weider, nada mais nada menos do que Arnold Schwarzenegger. Então aí um indivíduo, né, que dispensa comentários, conhecido internacionalmente aí por qualquer pessoa que seja do meio do bodybuilder ou não. Então Arnold foi pupilo, né, treinou aí com o Weider por muito tempo, né, foi um ícone nessa área de difundir o bodybuilder não somente para outras pessoas, mas difundir o bodybuilder a nível mundial, onde foi um dos primeiros atores a apresentar um alto grau de muscularidade em canais aí de televisão, né, em redes televisivas. Posteriormente surge um indivíduo também que veio do meio do bodybuilder, né, Arthur Jones. Então ele, hoje, boa parte do que existe, né, nas máquinas de musculação tem alguma intervenção de Jones. Então, por mais que você desconheça essa história básica do fisiculturismo, hoje o treinamento de força está intimamente relacionado com o bodybuilding. Então ele foi o criador das máquinas Nautilus, talvez uma das mentes mais brilhantes que nós temos aí na área do treinamento de força. Jones também foi responsável por criar, né, por difundir as polias excêntricas, onde apresenta aqui um raio variável ao longo do cabo. Então hoje praticamente todas as salas de musculação vai apresentar polias e maquinários com essa característica, e eles foram responsáveis aí por cada um, né, por seu pupilo, aqui Mike Mendes e aqui o Arnold, onde eles disputaram em uma batalha, né, bem conhecida, um dos campeonatos de fisiculturismo mais importantes, né, do mundo, onde, né, eles encabeçavam aí duas escolas completamente diferentes, onde Arnold aí era pupilo de Joe Weider e era da escola do alto volume, e Jones era pupilo aí de Mike Mendes, era pupilo aí de Arthur Jones, que já era, né, da escola da alta intensidade aí com o heavy duty, onde ambos queriam, né, testar aí para ver qual meio de treinamento ou qual metodologia de treinamento era realmente mais eficiente aí na obtenção de ganhos, principalmente relacionados a ganho de massa muscular. Essa foi a nossa primeira aula. Então a gente comentei um pouquinho sobre a história e a evolução do fisiculturismo, que isso está intimamente ligado ao treinamento de força. Então no livro tem um conteúdo bem mais profundo. Então o livro aí conta com 276 páginas, então nós temos aí capítulos, né, de 1 até 10, onde nós abordamos, onde eu especificamente abordo essa evolução do fisiculturismo, então os pilares de um atleta de fisiculturismo, e aqui a gente poderia avançar, talvez para indivíduos que não sejam, né, fisiculturistas, mas desejam ter um condicionamento físico ou uma estética corporal melhorada, a periodização, como que esse fisiculturista divide o seu treinamento, a sua dieta em diferentes períodos, né? A prática do aeróbico em jejum, que é muito utilizada nesse meio. Então, será se realmente tem fundamento? O que a literatura fala? Então, é um capítulo bem interessante e um capítulo que reúne muitas informações de qualidade. Eu também falo um pouquinho sobre as categorias masculinas e femininas dentro do bodybuilding. Então, diferenciando, né, as categorias, quais são as variações que existem dentro das categorias clássicas, Men's Physique, Muscular Physique, Fitness Coreográfico, Bikini, Wellness, Women's Physique, Body Fitness, enfim, praticamente todas as categorias do bodybuilder, da IFBB, são descritas nesse livro. Esse livro também traz um capítulo especificamente sobre arbitragem, onde é muito importante o atleta entender como que funciona o julgamento em um campeonato de fisiculturismo, até mesmo para ele tentar melhorar a sua posição e a sua classificação. No capítulo 8 aqui estão os capítulos mais importantes e relevantes do livro. Então esse capítulo ele aborda tudo que envolve a semana de finalização do ponto de vista bioquímico extremamente profundo.
então bioquímico e fisiológico. O capítulo 9 traz um pouquinho sobre o rebote e a saúde pós-competição, que é extremamente importante, principalmente na manutenção da saúde dos atletas pós-campeonatos. E o capítulo 10, ele arremata aqui o livro com as informações mais pontuais, ou seja, o que os atletas erram mais, e você, como fisiculturista, como treinador de fisiculturismo, pode, fazer para não errar mais e melhorar a sua classificação e a sua pontuação em um campeonato de fisiculturismo. Então, não sei quando que você está assistindo essa aula. Então, essa semana ainda, especificamente aí, dia 3 de maio de 2021, estamos na última semana, nas últimas unidades do livro em valor de pré-venda. Então, corre aí no meu Instagram, clica lá no perfil e adquire o teu livro. Um grande abraço, eu sou o professor Thiago Reinaldo e até a próxima.